Boa tarde a todos. Ouvem bem? Bom, vamos começar aqui o painel de mercado de metais básicos. Meu nome é Alexandre Juliá. Hoje eu estou como gerente de marketing, vendas e S&OP na Anglo American no negócio de minério de ferro. Atuo nesse mercado há quase 20 anos e a gente hoje está ligado no dia a dia das vendas, o dia a dia do mercado. Além do mercado, preço do minério de ferro, a gente também vive o dia a dia do mercado de frete. Hoje, 95% dos navios da Anglo American são fretados por nós, então também a gente vive esse mercado de frete. Meu objetivo aqui hoje é trazer um pouco, um paralelo do mercado de metais básicos com o mercado de minério de ferro, para tentar ampliar aqui as nossas discussões, e o entendimento de todos nesse painel. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao IBRAM pelo convite de estar aqui, parabenizar pela organização do evento, impecável, e dizer que já estou me programando para ir em Salvador ano que vem, de 28 a 30 de outubro. Espero receber novamente o convite para estar aqui nesse palco, com esses especialistas aqui. O mercado de minério de ferro e o mercado de metais básicos tem muitas similaridades, alguns pontos de diferença. Eu acho que quando a gente fala de mercado, todo mundo pensa primeiro, qual será o preço, e qual que vai ser o preço nos próximos anos, como esse preço vai flutuar, para onde esse preço vai. E sempre tem aquelas pessoas que falam, esse pessoal que analisa preço ou que faz preço nunca acerta. Mas eu acho que para nós, que estamos no dia a dia, mais importante do que acertar, o preço é entender para onde o mercado está indo, como está se comportando o mercado, criar os cenários, e ajudar a empresa aí no seu planejamento estratégico, ao atingimento do seu propósito e guiando, os planos para onde o mercado se faz tender. Eu vou começar só colocando um ponto, antes de passar a palavra para o meu colega Nicolas, que é um ponto muito difícil, de se prever e acho que impossível de se colocar em números, que é a questão de especulação no mercado. Ou uma palavra um pouco melhor, é o sentimento do mercado, Eu acho que o sentimento do mercado influencia muito o preço, Claro que todas as casas fazem muitas análises, o Nicolas vai trazer para nós aqui todas as análises do CRU, mas é muito difícil entender a especulação, E a especulação faz parte e influencia muito no preço. Se a gente pegar, por exemplo, o cobre este ano, a gente vê que o preço máximo do cobre foi por volta de meados de maio, O cobre passou aí dos 11 mil dólares a tonelada. Por quê? Porque neste mês de maio a BHP fez uma oferta de compra da Anglo American. Então, o sentimento do mercado, fez o preço subir. Passando, essa oferta da BHP, a Anglo, dando a negativa para essa oferta, os preços voltaram. Hoje a gente está vendo preço aí do cobre abaixo dos 9 mil dólares. A época de maio, a BHP projetava preços de cobre aí acima de 15 mil dólares, ou em 15 mil dólares para o ano que vem. O Morgan Stanley fez projeções de preço de cobre em 12 mil dólares para o ano que vem. E a gente já viu em junho, julho, e agora agosto, setembro, as casas e a própria BHP projetando preços mais baixos para o ano que vem no cobre, Projetando preço aí na casa dos 10.100, 10.200. Então, assim, a especulação faz parte, E é muito difícil de se prever como essa especulação vai afetar o preço, Para o minério de ferro também. Começamos o ano aí com 140 dólares a tonelada. Esse preço baixou, ficou muito tempo aí na casa dos 100 dólares. Todos os fatores contribuindo, para essa baixa de preço. Acho que esse preço foi sustentado muito tempo nessa casa de 100 dólares por especulação ou sentimento do mercado, A gente viu recentemente o minério de ferro baixando aí dos 100 dólares, batendo aí recentemente 90 dólares. Para muitos analistas, esse é o ponto de suporte, do minério de ferro. Acredita que o minério de ferro não vai passar aí para baixo dos 90 dólares. Hoje, por exemplo, o minério de ferro subiu 2 dólares, basicamente por
sentimento do mercado, rumores no mercado de que a China iria de novo, né, anunciar mais um pacote de estímulo à economia, e o que ainda não aconteceu, né? Acho que o mercado pode cansar, né, dessa expectativa de anúncios do governo da China de estímulo à economia, e a gente pode fletar aí com preços mais baixos. Mas eu acho que a gente pode discutir mais isso, né, e outros pontos da questão de mercado. Vou passar a palavra agora para o meu colega Nicolas, vai se apresentar e mostrar para a gente um pouco mais desse mercado. Olá, boa tarde. Vocês me escutam bem? Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Sou Nicolás Munhoz, analista de cobre da empresa CRU, que é uma empresa de inteligência de negócios baseada em Londres, com escritórios em todos os continentes do mundo. Faço parte da equipe de metais básicos, da equipe especificamente do cobre. Eu gostaria de começar essa conversa hoje destacando a importância. Hoje em dia é um mercado, de fato, entretido, volátil, com uma base, um fundamento que muda durante o ano e que, portanto, é bastante desafiador poder fornecer os melhores feedbacks e insights para os clientes. Eu não sei se eu poderia acessar os slides, só um momento para que me ajudasse a dar continuidade a essa conversa. Eu gostaria de mostrar para vocês uma atualização do que nós estamos vendo hoje em dia com relação ao cobre. No primeiro cenário, o primeiro slide, o que ele mostra é a evolução do preço do cobre nos últimos 5 anos. Podemos ver também um crescimento, um aumento no preço que superou $10.000 a tonelada, o que foi um número histórico. Mas nos últimos meses nós registramos uma queda desse preço por mudanças fundamentais. Vocês podem ver aí uma curva em 2019, no qual o preço não superava os $100.000. Em 2020, antes da pandemia, também foi possível manter um valor baixo, mas depois começaram a aumentar. Em 2024, a realidade é outra, como o valor hoje em dia é bastante atrativo, principalmente quando nós detectamos essa queda. Quais são os fundamentos ou fatores que estão por trás dessa queda do preço de $9.000? E agora, abaixo disso, é histórico. E, bom, no Chile, o mercado do cobre, eu quero dizer claramente, depende muito da China. Esse é o nosso maior consumidor. O crescimento esperado para os próximos anos também depende da economia da China. Portanto, é uma particularidade do mercado. O consumo aparente, a tendência é que fosse negativo, e isso gerou menos expectativa e demanda. E isso, portanto, recai sobre o preço. Quais são os setores que estiveram com essa diminuição, ou que foram afetados com relação a esse consumo? Principalmente, provém de construções, setores da construção, outros de eletricidade, outros que estão relacionados à energia, mostraram um crescimento muito interessante e esperamos que possamos mantê-lo para os próximos anos. No setor de construção, nós tivemos uma queda. E no segundo ponto importante, que também afeta o preço do cobre, é a situação dos estoques nas principais bolsas de valores do mundo. Houve um aumento de estoques nos últimos meses e isso também se correlaciona com o valor do cobre. Portanto, isso impulsionou essa dinâmica. O terceiro fator é como a oferta do cobre se comportou. E podemos
ver nesse slide é que e a grande mensagem é que nós estamos alcançando o que queremos, mas com uma complexidade também maior. Não temos uma certeza de como as empresas vão enfrentar esses problemas de produção no futuro, mas, no momento, estão se ajustando bem aos guiders. Algumas empresas estiveram diante de situações nos últimos meses, mas, no final, não com grande disrupção, ou que afete o equilíbrio do mercado de forma abrupta, como aconteceu, por exemplo, no ano passado, com a mina no Panamá. Afetou intensamente o mercado. Para os próximos anos, para os próximos 5 anos, para ser mais específico, a questão é que o preço do cobre vai subir. Não é uma certeza, 100%, mas é provável. Os fundamentos são os mesmos, mais demanda, diferentes setores da China e também por outros setores econômicos. E, além disso, uma oferta sustentável e também com tendência à queda em algum momento. Você gostaria de complementar algo, Alexandre? Eu acho que A grande diferença para o mercado de metais básicos é exatamente os preços futuros, né? Enquanto o minério de ferro a gente vê grandes projetos, novos entrantes nos próximos anos, eu acho que para o minério de ferro o maior deles é o Simandou, que quando estiver em plena capacidade irá produzir acima de 100 milhões de toneladas ano. Acho que a grande dúvida do mercado é quando o Simandou vai começar a produzir, né, ou terá o primeiro navio. Será no final de 25 ou início de 26. Mas fato é que a oferta de minério vai aumentar nos próximos anos com esses grandes projetos. E tivemos grandes projetos também no passado, como o S11D da Vale. E para os metais básicos, né, especificamente o cobre, a gente não vê esse aumento de oferta, né? A gente vê uma demanda crescente ligada à transição energética, mas não vê o aumento da oferta. Então, o cobre, quando a gente olha o mercado futuro, sim, tem uma tendência de preço mais alto. Eu acho que, além dos fundamentos, a expectativa do mercado são, sim, preços mais altos nos próximos 5 anos. Obrigada, Alexandre. E nós estamos, portanto, numa situação similar ao do cobre, não é mesmo? Agora eu gostaria de destacar uma visão um pouco a maior longo prazo, uma projeção para os próximos 5 anos. E a discussão, eu gostaria de guiar pensando a longo prazo. O importante é que a demanda estará dominada com o conceito de transição energética que há anos já está instalado no mercado. Mas eu gostaria de mostrar para vocês alguns elementos relevantes, como, por exemplo, quais são os setores que consomem o cobre hoje em dia. No gráfico, para 2020, a distribuição entre os principais setores, civil, de consumo, diferentes tecnologias, transporte, maquinárias, está bastante equilibrado. Podemos dizer 20% distribuído, 15% para cada uma. E essa foi a tônica até os dias de hoje. No entanto, para os próximos 10 anos, haverá um aumento considerável no setor, especialmente de transportes, quase vai duplicar a participação. Isso se relaciona diretamente à transição energética e os veículos elétricos que demandarão mais cobre para o seu funcionamento. Esse é um grande ponto importante. E também pensar em alguma queda na pós-demanda do último ano nesse setor. No gráfico da direita, é bastante ilustrativo. Vocês podem ver qual é a função da transição energética. O mercado do cobre, ele possui mais de 20 milhões de toneladas por ano. E as projeções é que o mercado, se o mundo não realizar a transição, seria bastante estável e seria de uma ordem de 1 ou 2%. No entanto, a transição energética, esse valor pode ainda ser aumentado a 35 milhões de toneladas ou 15 milhões, 20 milhões mais de cobre do que temos hoje em dia. Portanto, esses dois cenários, eles são
relevantes, o anterior e o e na transição energética. E também tem a dúvida sobre como ou a que velocidade essa transição energética acontecerá. Eu e o Nicolas, sobre que a transição energética vai acontecer, é fato, acho que ninguém aqui falaria que não vai acontecer, né? Mas o fato é, vamos conseguir atingir os objetivos em 2050 de zero carbono, e qual a velocidade disso, né? Principalmente agora e na próxima década, 2030, 40, né? Eu acho que ambos os mercados, né, vão ser influenciados pela transição energética. O cobre aí diretamente ligado na de transição energética e o minério de ferro, né, já foi falado em outros painéis. Os produtores de minério de ferro de alta qualidade irão se beneficiar devido à pressão de descarbonização do setor, as siderurgias buscando aí o aço verde, né, e os novos projetos de siderurgia, fornos elétricos, buscando materiais aí de alto teor. Então, minérios de alto teor, como é no caso da Anglo American, o pellet feed, vão se beneficiar também dessa transição energética, e a gente enxerga aí, no longo prazo, também um mercado mais estável e mais favorável. Eu acho que uma grande questão, né, Nicolas, no curto prazo, tanto o cobre quanto o minério de ferro sofrendo grande pressão no preço. No longo prazo, uma visão de mais estabilidade, preços maiores. E a grande questão é quanto tempo a gente vai passar do curto prazo para o longo prazo, né? Vão ser 2 anos, 3, 5, acho que essa é a grande questão, né? E a gente poderia discutir aqui o resto da tarde só sobre esse ponto. Mas acho que é isso, acho que o Nicolas vai passar mais pontos, né? Acho que são muitos pontos que influenciam e que vão ditando o mercado. A gente vai vendo cada vez mais as similaridades, né, do mercado de minério de ferro e o mercado de cobre, né? O cobre hoje também está com números históricos, né, de estoque de cobre na China, na casa de 330 mil toneladas, né? Assim como o minério de ferro. Hoje temos aí na China quase 150 milhões de minério de ferro estocados na China, o que põe muita pressão no preço no curto prazo, né? Justamente isso. E para fechar essa ideia, a velocidade ou qual será a força nessa transição energética, eu poderia dizer que, se consideramos um cenário intermediário, nós vamos precisar de mais cobre. E essa é a mensagem principal. Talvez não 15 ou 20 milhões, mas talvez 8 e 10 milhões. E a pergunta é, de onde vem o cobre? E aqui, essa é a nossa grande preocupação. É preocupante ver quais todos os problemas que a mineração de cobre enfrenta hoje em dia. E o cobre, como a maioria de alguns metais básicos, funciona através da mineração tradicional, com mina a céu aberto ou subterrânea, mas principalmente a céu aberto. Mas existem também minas subterrâneas com uma produção bastante interessante. No Chile, por exemplo, temos 2 minas emblemáticas a nível mundial. Na Indonésia, por exemplo, também. Agora temos uma nova na Mongólia. E uma mina também na República Democrática do Congo, que produzem quantidades similares ao que seria um grande open pit em todo o mundo. Portanto, o primeiro problema ele é geológico, da natureza, que se relaciona à qualidade dos minerais, dos minérios, e o tanto que se explorou, e também a perda da qualidade. Isso foi bem discutido muitas vezes, e a ideia é qual é o impacto. A lei do minério, há alguns anos atrás, 10, 15 anos, estava com 0,67%. E em 2030, 40, estamos falando de leis já que não poderão superar 0,4%. E essa variação ela é importante no momento de fazer uma projeção de um projeto de mineração, e não só a lei com relação ao conteúdo de cobre, mas também a dureza, que afeta diretamente o processamento do cobre, e a questão da recuperação e etc. Um segundo ponto é que, cada vez mais, os projetos são mais caros do que o planejamento inicial. O gráfico do meio, vocês podem ver aí os custos adicionais de um projeto de minério de cobre, e chegaram a quase 100%. Olha só,
custaram o dobro do que foi planejado. Claro que nós temos uma série de outros fatores, interrupções durante o período de construção, pandemia, que afetou a cadeia logística, a mão de obra também, a oferta nos países, e isso houve um aumento nos custos. Então, nós temos um grande risco hoje em dia para os investidores sobre como desenvolver um projeto de mineração sem esse custo, como aconteceu na indústria nos últimos tempos. E o terceiro ponto se refere aos aspectos de regulamentação e licenças. Isso, por exemplo, o fechamento da mineração de cobre no Panamá, uma mina de 400 toneladas de cobre foi fechada de forma abrupta justamente por esses assuntos, por essas questões. Então, não só está afetando operações que estão em andamento, mas também afetam digamos, o gargalo para assumir novos projetos em outras jurisdições não tradicionais. Portanto, é uma questão interessante a ser discutida. A gente trazer outros metais básicos, o níquel, por exemplo, também na mesma situação, sofrendo grande pressão de preço no curto prazo. Mas a gente olha, por exemplo, o Nicolas citou a Indonésia. A Indonésia hoje está com uma dificuldade de fornecimento de níquel, e isso pode ajudar o preço do níquel a suportar e até ganhar patamares aí acima dos $16.000 a tonelada, né? Acho que as questões regulamentatórias já foram faladas em outros painéis, né? Eu acho que um ponto importante, né, para passar ou aproveitar melhor o mercado é a questão da logística integrada, né? Por isso que na Anglo América a gente tem o time de planejamento, o time de S&OP ligado diretamente ao time de marketing e vendas, para a gente conseguir aproveitar o máximo dessa cadeia logística, né, de forma integrada. O frete também é um mercado à parte, é um mercado que sofre grande volatilidade, grandes variações. Então a gente precisa olhar de perto e aproveitar ao máximo bem essa logística, né, para a gente conseguir aí, surfar na onda dos preços quando estão em altas e sustentar a empresa, né, quando os preços estão em baixa, né? Além de vender, né, de estar na parte das vendas do minério de ferro diretamente no dia a dia, a gente também atua na compra do minério de ferro, né? Então eu consigo ver e eu tenho contato diário com as duas partes, né, a venda e a compra, né? Então eu sofro a pressão dos dois lados. A Anglo América hoje tem por estratégia uma área de compra e venda de minérios, que a gente compra de mineradores menores, né, que não têm acesso ao mercado exterior, ao mercado transoceânico, querem levar a sua marca, às vezes, para a Europa ou para o Oriente Médio, e a Anglo também ajuda nesse sentido. Então, é um mercado muito volátil, o Nicolas falou, com várias pressões e muitas dificuldades, e o grande diferencial e que a gente tenta aproveitar ao máximo é essa integração da cadeia logística também. Exatamente. Esse é um ponto importante e se conecta aos anteriores. Tem a ver com a capacidade de resposta da indústria do cobre diante dos altos preços que já aconteceram anteriormente no passado, mas que também pode acontecer no futuro, segundo as projeções. A questão é, quão rápido podemos responder? E a resposta é que é lento. Um projeto de mineração desenvolvido do zero leva mais de 10 anos, sem considerar todas as etapas iniciais, ou seja, prévias sondagens iniciais. São aproximadamente 10 anos em todo esse desenvolvimento de engenharia, todos os aspectos. Portanto, isso já responde por si mesmo. Se esperamos um preço de 10 mil, 11 mil, 12 mil dólares para os próximos anos por tonelada, o projeto, se queremos desenvolvê-lo hoje em dia, nós temos que pensar já para a próxima década. E isso tira uma certa flexibilidade da indústria. Para além da ideia de completar todas as etapas de forma com sucesso, também está a questão da regulamentação, que antes de começar já tem que possuir todas as licenças aprovadas, todo o processo de engenharia feito, e pode ser que ainda assim não se
não se realize o projeto. E aí nós temos também as questões geológicas, que são intrínsecas ao projeto. No gráfico da direita, o que eu estou mostrando aqui para vocês é como o preço possui uma variação diária, subiu de forma abrupta a US$ 18.000 a tonelada, até US$ 10.000, como eu dizia, em abril e maio. E me diziam, como podemos nós, da mineração, aproveitar esse aumento tão abrupto? Certamente, os produtores do mercado poderão aproveitar com a produção atual, mas os investidores que queiram se unir ou se integrar não será possível porque a capacidade de produção de um novo cobre, ela é muito lenta. Portanto, essa é a mensagem. Na indústria do ferro é similar a isso? Certamente, no ferro também a gente tem essa volatilidade. Já tivemos aí o máximo de preço atingido do minério em 2022, né, na casa de US$ 200 a tonelada. No minério de ferro, as minas, né, trabalham sempre na capacidade máxima. No curto prazo, a gente sempre vive aquela pressão de ter que vender para que a cadeia produtiva toda não pare, né, para aproveitar o melhor momento do mercado. A gente usa de algumas estratégias, por exemplo, como estoque avançado, né, a gente tem um estoque avançado na China, por exemplo, e eu acho que o grande segredo, né, é tentar ao máximo tirar a dependência da China, né? Tanto hoje o cobre, o minério de ferro tem uma grande dependência da China. Então, para nós, acho que o que a gente tenta fazer é ao máximo tirar essas vendas da China, né? Já tivemos alguns períodos no passado aí que a gente ficou fora da China, né? Infelizmente, dependendo do momento de mercado, isso não é possível. Mas, como eu disse, né, para o minério de ferro, vimos os novos projetos, né, os projetos de redução direta, de altos fornos elétricos no Oriente Médio, a própria Europa nessa questão do aço verde, né, com novos projetos. A gente vê a nossa demanda indo para estes mercados, né, então dependendo menos da China e talvez menos dependente do que acontecer na China no futuro. Esse aqui é o meu último slide, mas que passa a mensagem claramente da oportunidade única que existe hoje no cobre para os próximos 10 anos. E isso não mudou. As últimas projeções que fazemos todos os anos, o gap, o diferencial da quantidade de cobre que falta para 2034, chegaria a 7,7 milhões de toneladas. E isso deve ser coberto por todos os projetos que estão no pipeline, no portfólio no mundo hoje em dia. Onde vamos, ou onde a indústria poderá chegar a esse número, essa quantidade de toneladas? A resposta dependerá certamente de como os investimentos vão avançando em cada país. A América Latina sustenta mais de 50% dessa capacidade. O Chile mantém a sua liderança em produção, mas também em projetos e capacidade, como podem ver ali no gráfico. Depois o Peru, a Argentina, que também teve avanços significativos nos últimos meses. Eu destaco o Brasil, que hoje em dia produz cerca de 300.000, 400.000 toneladas de cobre e possui a capacidade de duplicar nos próximos anos. Mas, devido ao potencial geológico, nós temos inclusive uma apresentação anterior sobre tudo isso, a questão da exploração, essa quantidade poderia inclusive aumentar, avançar. À medida que vamos explorando os territórios e oferecendo facilidades para as empresas para que explorem essa porcentagem ou participação do Brasil na lista de projetos deveria aumentar. Também gostaria de destacar a função da África. Sua produção aumentou exponencialmente nos últimos anos. No Congo, por exemplo, na Zâmbia também. E temos um exemplo específico aí de uma forte presença da China no investimento.
e desenvolvimento de projetos, o que faz com que seja bastante característico. Por que a África está crescendo? Porque a China está tentando, de alguma maneira, promover o investimento e arriscou projetos diferentes que o setor ocidental ainda não havia feito. E isso teve resultados com relação à produção de maneira favorável e, claro, aumentaram também a participação em pelo menos 3 milhões de toneladas, como aconteceu com o Congo, e isso é bastante relevante. Fazer uma correção. Na verdade, eu esqueci de falar que a gente vai estar aberto a perguntas, né? Acho que é só escanear o QR Code na tela e enviar as perguntas aí que vocês tiverem. Eu deveria ter falado isso no início, eu acabei esquecendo. Me desculpe, mas ainda está em tempo, eu espero. Eu acho que para o minério de ferro, ainda em questão da China, né? A gente tem uma expectativa de mais demanda, né? Ou mais oferta de minério, né? Uma demanda estável. Eu disse lá sobre o Simandu, né? Espera-se o crescimento da Índia, né? E isso aí já é esperado há alguns anos, né? A Índia começar a demandar mais. A gente sabe que a Índia tem os próprios recursos, né? E conseguirá aí quase que sozinha suprir a sua necessidade, pelo menos por enquanto. Mas quando a gente pega o mercado de minério de ferro e faz uma segregação em minério de alto teor, como eu disse antes, a gente vê que também existe um gap entre oferta e demanda para minério de alto teor. Então, assim, acho que para ter sucesso no longo prazo no minério de ferro, é necessário investir em minério de alto teor e minério de qualidade. Eu acho que, ao contrário, né, do cobre, aí, eu acho que a preocupação do mercado de minério de ferro com qualidade tem que ser maior nos próximos anos. Bom, eu queria perguntar para o Nicolas, falar um pouco mais aí da perspectiva dele no cobre, principalmente aí na Europa ou em outros. A gente falou muito de China, né? A gente falou um pouco de Brasil. Como é que você enxerga aí a Europa, o mercado de cobre, essa transição energética? Que a Europa é quem está puxando hoje a transição energética, né? Então vai puxar também a demanda de cobre. Qual que é a sua visão disso? A economia, não somente europeia, mas também dos Estados Unidos, também coloca em questão quais serão as perspectivas, o efeito sobre o preço. Alguns cenários para 2025, espera-se um aumento. Existe algum risco de que, por uma questão, estancamento, por exemplo, na União Europeia, está muito relacionado à transição energética, poderia frear um pouco esse consumo. Portanto, se mantém a certeza nesse sentido. Agora, sobre o preço e também a oferta, a Europa possui reservas e eles estão tentando trabalhar em setores da parte sul da Europa, buscando explorar e também tentar obter novos depósitos. No lado oeste, eles têm uma faixa de minerais na região da Polônia que é bem interessante fazer monitoramento ali. Pode ser que tenhamos um aumento, mas ainda talvez pode ser que se torne um continente atrativo para o desenvolvimento de projetos de minérios, de mineração ao longo do tempo. Para o minério de ferro, a gente olha o preço, a gente vê aí um ponto de suporte muito forte nos $90, né, no minério de ferro. A gente sabe que o preço baixo no presente pode representar um preço mais alto no futuro, né? Porque o preço mais baixo hoje faz com que alguns mineradores de alto custo saiam do mercado e com isso a oferta diminua e no longo prazo o preço aumente, né? A gente faz uma conta aí grosseira hoje que cada dólar que o preço de minério de ferro cai, saem aí, ou 5 milhões de toneladas de minério de ferro operam aí acima de seus custos, né? Para o mercado de cobre, qual que é esse ponto de suporte na visão do CRU e o que você enxerga de preço onde a oferta diminuiria por questões de custo?
foco da pergunta. Você pode repetir a última parte, por favor? Queria que você fizesse um paralelo do mercado de cobre em comparação com o mercado de minério de ferro. A gente vê que no mercado de minério de ferro existe um suporte muito grande nos $90. Né? E a gente se faz uma conta grosseira de cada dólar que o minério de ferro cai, a gente vê aí 5 bilhões de toneladas saindo do mercado. Qual é esse grande ponto de suporte para o cobre, no seu ponto de vista? Sí, bueno, creo que As principais operações, elas têm que estar pensando no percentil de 90%, que é o limite do custo do preço. E, sobre isso, pensando numa demanda estável e crescente também, em alguns casos, a maioria das operações poderão funcionar sob esses preços atuais. São poucas as operações que, de fato, superam $3 a libra e continuam sendo rentáveis. Então, o desafio maior é a que custo, a que valor poderíamos incentivar o mercado para construir novos projetos. Mas, em geral, as operações, elas trabalham intensamente para manter esses primeiros quartos de custo e não ter que sair do mercado. Eu acho que essa é a visão geral. Bom, no mercado de minério de ferro, né, a gente sabe que a oferta está na mão dos grandes players, BHP, Vale, Rio Tinto, FMG. E para o cobre a gente também tem essa concentração, né, mas outros metais básicos a gente vê uma oferta mais diversificada, né? Então acho que outros metais como o níquel, por exemplo, a gente vai conseguir ter um preço mais estável, né? Acho que no futuro a gente vê preços também do níquel operando em patamares mais altos. Com relação ao minério de ferro, a gente depende ainda da China, né? Muito dependente da China. Eu acho que a questão do aço verde está aí, mas ainda não engrenou, né? A gente precisa ainda de mais regulamentações. A gente espera aí, por exemplo, que surjam mais incentivos, né, para a descarbonização, isso ser colocado no preço, né, precificado, que ainda hoje não é. E a gente vê hoje no minério de ferro também muitos índices, né? A gente tem o índice do Platts 62, o Platts 65, temos o Metal Bulletin, e esses índices também, né, na sua visão, você acha que vão se concretizar em um grande índice, vão concentrar, ou a gente vai continuar ainda com esses índices diversificados e diferentes aí? sorry, tengo algún problema con el canal probablemente. Eu estou com algum problema com o meu canal. Bom, agora a pergunta do Alexandre sobre como funciona os indicadores. O cobre, ele está baseado em 3 bolsas, mas a principal é a de Londres e também a de Nova York, a de Xangai também e também outros, mas todos em dólares. Nós acreditamos que funcionam de uma forma que possa atender às condições do mercado. A visão é que esses indicadores poderão se manter, poderão persistir ao longo do tempo. Ainda quando tem uma diferença de preços, como, por exemplo, a Bolsa esse ano registrou um preço mais alto, por exemplo, do que a de Londres, e por questões de especulação, mas, em geral, a visão é de que isso poderia ser mantido no futuro, pelo menos como uma integração de toda a parte do mercado. Thank you, Nicholas. So we receive a question here from Andres. Can you explore the difference of the cost of production between South America and China and do a comparison between these two? Can you hear the question? So
Andreas asked if you could do a comparison between the costs of production of copper in South America and China, and how different it is, Okay, cool. and how this influences the price and the margin. Okay, because Na maioria das operações, as margens no Chile, ou na América do Sul em geral, são bastante atrativas, inclusive para os investidores. O cut cost da indústria chilena hoje em dia deve estar em 1,8, 2 dólares a libra, o que são os preços atuais, e as margens se mantêm, portanto, atrativas. Mas sempre está presente a intenção das empresas de traduzir esses custos, especialmente os da operação, onde podemos fazer a gestão do consumo de combustível, construção de túneis, mão de obra, que também está vinculada, como se fala muito dos altos bônus ou altos custos que as empresas possuem para manter a mão de obra. Então, os esforços que estamos fazendo para automação, com relação à tecnologia, a questão de processamento também, beneficiamento do mineral, cada vez é mais caro devido à questão de dureza, recuperação. Tudo isso são desafios e as mineradoras estão tentando resolver nos próximos anos, e isso, de alguma forma, continuará sendo uma questão competitiva. Mas os projetos que estão, por exemplo, nesse portfólio, projetos que possuem diferentes complexidades, por exemplo, o arsênico, que afeta o mercado diretamente, diferentes contaminadores. Por exemplo, no Chile, é quase impensável pensar que uma mina, uma nova operação, possa ser construída sem água dessalgada, e isso impacta o CAPEX da operação. E isso foi tratado, e a qualidade do minério é suficiente para que os projetos possam ter a possibilidade de ser avaliados. Não tem outras perguntas, acho que então a gente pode encerrar por aqui. Muito obrigado a todos. Caso tenham depois outras dúvidas, a gente vai estar por aqui ainda hoje e amanhã. Fiquem à vontade aí. Muito obrigado a todos.